tema da nossa mensagem de hoje é: Deus não aceita meio coração. Deus, Ele não aceita meio coração. Deus, Ele não vai aceitar. Vamos abrir a palavra de Deus em Tiago 3:10. Olha aí o que diz a palavra do Senhor. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce e amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Não pode. De uma mesma fonte não podem sair dois tipos de água, amém? Não pode. Do mesmo coração não pode brotar dois tipos de água. Então nós vimos semana passada que o coração é a fonte de tudo, é para onde Deus olha. Então se o coração é a fonte do nosso coração, não pode sair dois tipos de água. Não pode. O nosso coração, ele tem que ser inteiro para Deus. O nosso coração, ele tem que ser todo de Deus. Amém, irmãos? O maior perigo para minha alma e para sua alma não é estar longe, é estar dividido. É estar dividido. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse 3, versículo 15. Olha o que diz a palavra do Senhor. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz: sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Não percebe que é miserável, pobre, cego e nu. Amém? Olha o que Deus, ele estava falando para a igreja de Laodiceia. Olha, vocês não são nem frio nem quente, vocês são mornos. Eu estou pronto a vomitar vocês da minha boca. Eu estou pronto a vomitar vocês da minha boca. Laodiceia, ela recebia água de duas outras cidades. Uma era Tiatira e outra era uma outra que eu esqueci o nome. Mas de uma vinha água quente e da outra era água gelada. Quando elas se encontravam em Laodiceia, a água, ela ficava morna. Era uma água ruim. Era uma água ruim que você tinha que tratar ali para você poder tomar. Porque se você tomasse água morna, ele iria vomitar da boca. Porque não dá para você tomar uma água. Porque a água morna, ela não serve. Não serve. Então Deus, ele estava falando para a igreja de Laodiceia: vocês são igual a essa água. Vocês estão em cima do muro. Vocês estão em cima do muro. Irmãos, estar em cima do muro é um problema. Ter um coração morno é um problema. Ter um coração dividido é um problema. Olha o que ele diz no versículo 17. Você diz: eu sou rico, enriqueci-me, não preciso de nada. No entanto, não percebe. Acompanhe na sua Bíblia. No entanto, não percebe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Não percebiam.
não percebiam que eles estavam assim. Irmãos, quem está longe sabe que precisa voltar. Quem está longe, ele já está lá no mundão, vivendo uma vida louca, e ele sabe, na grande maioria das vezes, que ele está errado. Ele sabe, na grande maioria das vezes, que ele precisa voltar. É o caminho do filho pródigo. Quando ele viu que o negócio deu ruim para ele lá no mundo, ele, opa, aqui não é meu lugar não, meu amigo, eu vou voltar para casa. Só que lá dentro da casa dele, tinha o irmão mais velho, cara, que ele estava servindo o pai, ele fazia tudo, mas o coração dele não amava o pai, de verdade. O pai deu uma festança para o irmão, ele falou, poxa pai, eu estou há anos te servindo aqui, o senhor não me deu nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos, o senhor não me deu nada para eu festejar com os meus amigos. Sabe por quê? Porque esse rapaz estava dentro de casa, mas ele também estava perdido. E quem está perdido dentro de casa, às vezes não percebe que está perdido. Às vezes quem tem com o coração dividido, ele frequenta a igreja, ele fala de Deus, ele vive coisas espirituais, ele acha que está bem. É que nem aqui, ó, mas não percebe que o coração, né, não percebe que é infeliz, pobre, cego e nu. Laodiceia era uma cidade riquíssima, era uma cidade rica, era uma igreja, a igreja de Laodiceia era uma igreja que não passava por perseguições igual as outras passavam. Era um povo de grana, era um povo de dinheiro, era um povo abastado, era um povo que estava bem, era uma cidade rica. Sabe o que produzia em Laodiceia? Colírio. Eles eram ricos, lá tinha uma indústria de colírio que exportava para vários outros lugares do mundo. Sabe o que mais eles produziam lá na cidade deles? Produziam roupas. Tinha uma indústria têxtil lá em Laodiceia. Então eles vendiam muitas roupas lá também. E aí Deus fala para ele, vocês pensam que vocês são felizes, mas na verdade vocês são infelizes. Vocês são pobres, vocês parece que tem dinheiro, mas vocês são pobres. Vocês estão cegos, apesar de ter colírio aí na cidade de vocês estão cegos. Vocês vendem roupa, mas vocês estão nus. Eles são miseráveis. E vocês não conseguem perceber. Sabe por quê, irmãos? Porque eles eram mornos. Eu tenho isto contra ti, que você é morno. Você não sabe o que quer, irmão. Ora você é uma coisa, ora é você outra. Você está no meio termo. Você está no meio termo. E sabe de uma coisa, irmãos? Não é possível viver para dois senhores. Passa aí o próximo slide. Só um minuto, irmãos. Só ver aqui a referência para vocês. É Mateus capítulo 6, verso 24. Esqueci de colocar aí no slide. Mateus 6, 24. Fala bem assim, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a dois senhores. Jesus, ele é direto, irmãos. Ele não fala, não vai ser difícil para vocês servir dois senhores, não. Ele fala logo, ó, é impossível. Não é difícil, é impossível que vocês sirvam dois senhores. Ou é, ou não é. É sim ou não. Jesus até fala, a palavra do crente tem que ser sim, sim, ou não. Ou é sim, ou é não. Não tem essa, vamos ver. Será que eu estou servindo a Deus mesmo? Não sei. Não sei como que está. Irmãos,
ou nós somos, ou nós não somos. Não tem meio termo. Ou nós estamos servindo a Deus de todo o coração, ou nós não estamos. E a palavra lá do Senhor em Romanos, ela vai dizer que de quem nós obedecemos, desse nós somos servos. Nós somos servos de quem nós obedecemos. Quer ver? Abre aí Romanos, capítulo 6. Romanos 6, acho que é o versículo 18 ou 19. Deixa eu ver aqui. Versículo 16, diz assim, ó: vocês não sabem que quando se oferecem a alguém como escravos obedientes, são escravos daquele a quem obedecem, quer escravos do pecado que leva à morte, quer escravos da obediência que leva à justiça. Irmãos, quem você obedece é de quem você é servo. Se você não está obedecendo a Deus, saiba que não é dele que você é servo, não. Eu amo Deus, você serve a Deus, Ele é o seu Senhor, porque é isso, Ele se coloca como Senhor, é o senhorio de Cristo. Ou Ele é nosso Senhor, ou nós somos servos de outra coisa. Ou nós somos servos de Deus, irmãos, ou nós estamos servindo as vontades do inimigo. Não tem meio termo. Só que o que acontece? As pessoas, elas tentam agradar a Deus e tentam também agradar o mundo. Eu vou na igreja aqui domingo, mas sábado meu amigo me chamou para ir numa festa lá do aniversário dele, que vai rolar pagode, vai rolar cerveja, vai rolar aquilo outro. Domingo eu estou na igreja, mas sábado eu vou lá no carnaboi, né? Nossa cultura, o boi bumbá. Irmãos, a nossa cultura é a cultura do reino de Deus. Nenhuma cultura dessa terra, ela pode conflitar com a cultura do reino de Deus. Uma cultura da terra, ela só é válida enquanto ela não se choca com a cultura do reino. Nós não podemos servir a dois senhores. Nesse caso, Jesus, ele estava falando de dinheiro. Você não pode servir a Deus e servir a Mamon. Não, você só pode servir a um Senhor, porque ou você vai agradar um e vai desagradar o outro. Quem você está servindo? Quem nós estamos servindo? Lembra, você pode até falar que você obedece, que você está servindo a Deus, mas você de fato serve a quem você obedece, a quem você tenta agradar. Quem nós estamos tentando agradar? O mundo? É os amigos? É o trabalho? Os vizinhos, os parentes? As vontades da minha carne? Nós só podemos servir a um Senhor, irmãos. Não tem como nós servirmos dois senhores. Sabe de uma coisa, irmãos? Quando nós estamos com o coração dividido, quando o nosso coração ele não está inteiramente no Senhor, a nossa vida ela fica travada. Passa para o próximo slide, por favor. Vamos abrir aí em Tiago 1:8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Tiago capítulo 1, verso 8. Diz assim, ó: vamos ler o versículo 7, fala bem assim:
Portanto, não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Não pense que receberá alguma coisa do Senhor, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Aqui, Tiago, ele estava falando sobre orar pedindo sabedoria, sobre orar pedindo alguma coisa para Deus. Ele fala assim, ó, peça, porém confesse sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Aqueles que duvidam, aqueles que estão divididos, aqueles que têm a mente dividida, eles são como uma onda agitada pelo mar, pelo vento. Onde o vento bate, lá vai a onda. Onde o vento bate, lá vai a onda. Ele é de qualquer lugar de onde o vento estiver batendo. Ele segue as modas. Ele segue as modinhas da vida. Ele segue a última tendência do mercado. Aonde o vento está soprando, ele vai. O famoso Maria vai com as outras. Lembra desse ditado? Maria vai com as outras. Ah, porque falaram para mim que é melhor desse jeito. Ah, porque assim é melhor desse jeito. Porque é melhor desse jeito fulano de tal. Irmãos, não pense em tal pessoa que alcançará alguma coisa da parte do Senhor. Se o nosso coração estiver dividido, nós não alcançaremos nada do Senhor. Ah, por que a minha oração não está subindo ao Senhor? Porque um dia você quer uma coisa, outro dia você quer outra. Um dia você diz que você vai viver inteiramente para Deus, outro dia você está dizendo que não quer papo nenhum com as coisas de Deus. Um dia você diz que você quer ser líder de célula, no outro dia você some. Um dia você fala para o seu líder, olha meu líder, conta comigo. Outro dia eu sumi do mapa, não me liga, não me atende. Um dia eu amo, um dia eu estou com raiva. Um dia eu perdoo, no outro eu quero matar. Um dia eu estou na igreja, outro dia eu estou no mundo. Uma hora eu abençoo, outra hora eu estou com a boca falando palavrão, amaldiçoando as pessoas que estão próximas de mim. Não pense em tal pessoa que alcançará alguma coisa da parte de Deus. Quem tem a mente dividida não avança, não amadurece. Lembra que nós falamos na nossa última série, qual que é o plano de Deus para nossas vidas? Sermos parecidos com Jesus. Tem como alguém com o coração dividido se parecer com Jesus? Não tem. Tem como essa pessoa chegar à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Cristo? A maturidade, tem como a estatura do varão perfeito? Não, ele vive de forma imatura, ele não amadurece, ele vive travado. Já viu pessoas que às vezes passam anos dentro da igreja, passam anos dizendo que serve o Senhor, mas parece que a vida travou, não sai mais do lugar, não vai mais nem para frente nem para trás. Isso pode ser o resultado de um coração dividido. E às vezes não é só de dividido, de que eu quero ir para o mundo. Às vezes essa divisão, ela está aí mesmo do que nós estamos falando, dentro do seu coração. Você vive uma vida de conflitos internos. Você vive numa luta, numa batalha travada na sua mente. Tem até aquele livro da Joyce Meyer, né? A Batalha da Mente. Vive lá, com a mente aqui, ó, ainda não para, não descansa, o coração o tempo todo. Será que se eu fizer assim? Será que se eu fizer daquele jeito? Não pense tal pessoa alcançará alguma coisa da parte do Senhor. Eu não quero mais viver uma vida travada assim. Então nós precisamos mudar esse cenário. Irmãos, Deus, Ele nos chama para uma decisão. Pode passar para o próximo slide. 1 Reis 18, verso 21.
Diz assim a palavra do Senhor. Elias apresentou-se a todo o povo e disse: até quando vocês vão titubear para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se porém é Baal, sigam-no. Foi no dia que Elias ele foi se apresentar. Acabe estava procurando ele. Ele falou: pois reúne lá os profetas de Baal, que a gente vai ver quem é Deus. E Elias ele falou para o povo de Israel: até quando vocês vão titubear? Até quando vocês estarão divididos? Se o Senhor é Deus, então sigam-no. Se Baal é o Deus de vocês, então segue Baal. Sabe o que é isso, irmãos? O nome disso se chama sincretismo. É quando você quer colocar Deus, você quer colocar os seus outros deuses, você coloca o seu Baal lá, ou o seu trabalho, né? O seu pecado de estimação, as suas irresponsabilidades, as suas incredulidades, você coloca tudo no liquidificador e quer ficar agradando tudo ao mesmo tempo. Até quando vão titubear? Deus, Ele não vai se unir com a nossa falta de fé. Deus, Ele não vai se unir com a nossa falta de compromisso. Deus, Ele não vai se unir com a nossa falta de santidade. Deus, Ele não vai se unir com aquilo que é oposto do que Ele é. Ou nós vamos seguir a Deus, ou nós vamos seguir ao nosso Deus que nós queremos seguir. O nosso eu, as nossas vontades, as vontades do mundo, os prazeres da carne. Deus, Ele não negocia. Deus, Ele não quer 50% seu. Deus, Ele não quer 98% seu. Deus, Ele não quer 99% seu. Ele não quer 99,99999% seu. Ele quer 100%. Ele quer ser Deus. Ele quer se assentar no trono do nosso coração. Ele quer morar ali. Ele quer estar ali dentro do meu e do seu coração, meus irmãos. Nós não podemos ter Deus e outras coisas a mais morando no nosso coração, achando que Deus está lá, porque Ele não está. Ele nos chama para a decisão. Ele nos chama para decidirmos o que de fato nós queremos. Deus, Ele quer um coração inteiro. Deus, Ele quer um coração inteiro. Olha o que fala em Deuteronômio 6:5. Ame o Senhor, o seu Deus, com todo... Vamos lá de novo, todo mundo. Ame de todo, com toda a sua alma e com todas as suas forças. É isso, irmãos. É um coração, sabe o que é integridade? Vem de inteiro. Deus quer um coração íntegro, um coração inteiro. Amar a Deus, amar ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. É com tudo que eu e você temos, tudo que há em nós precisa amar o Senhor, tudo que há em nós precisa amar o Senhor. Ele nos quer por inteiro, irmãos. Não adianta a gente viver uma vida de fazer uma coisa de segunda a sábado e no domingo estar aqui achando que é crente. Deus, Ele quer que nós sejamos inteiros. Ele não nos quer pela metade para Ele. Ele quer o nosso coração todo para Ele. 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. É
tudo. O nosso coração não pode estar dividido diante de Deus, irmãos. Não pode. O que há no nosso coração? Há dúvidas, há incredulidade. O que há? Porque Deus, Ele não vê. Deus, Ele olha para o nosso coração. É para isso que Deus está olhando. Não adianta. Quantas e quantas vezes já nos enganamos? Ah, não, eu amo a Deus. Quantas vezes eu mesmo fiz isso? Amo a Deus, aí vem aqui na frente, chora, né? Eu lembro que a minha adolescência foi toda assim. Orava, o culto aqui tocava, né? Aí vinha aqui na frente, no final do culto descia, vinha aqui, chorava, me arrependia. E segunda-feira eu estava lá, fazendo tudo de novo. Tudo de novo. Falava em línguas na igreja. Terminava o culto, ficava gritando lá, falando em línguas, querendo parecer espiritual para quem estava do meu lado. O pregador pregava, eu era o primeiro, glória a Deus, lá atrás, né? Porque eu queria parecer espiritual, mas sabe de uma coisa? O meu coração não amava o Senhor. O meu coração não amava. Porque eu não vivi uma vida inteira para o Senhor. Não adianta. Você pode esconder de todo mundo. Eu morria de medo dos meus pais descobrirem os meus pecados. Mas o meu coração era tão sem temor que eu não tinha medo de Deus que já sabia de tudo. Porque tem gente que diz assim: quem me julga é Deus. Meu irmão, isso não te preocupa? Isso não te preocupa? Quem dera que fosse meu pai e minha mãe que me julgasse. Quem dera que fosse um de vocês que me julgasse. Quem me julga é Deus. Esse é o problema. Esse é o problema de ter um coração longe de Deus. Porque você pode tentar maquiar para todo mundo, querido. Você pode fingir na igreja a pessoa que você é lá na sua casa, né? Alguém que você é lá no seu quarto, alguém que você é lá no seu banheiro, né? Alguém que você é lá no seu trabalho. Mas Deus lembra, Ele está vendo tudo. Foi o que nós cantamos aqui, né? Do adorador, né? Tu és o Deus que me sondas, Tu és o Deus que me vê, né? É Ele que sonda, é Ele que vê. Ele está vendo o nosso coração, se ele é inteiro ou se ele é dividido. Lembra de Saul? Saul, quando pecou, ele falou para Samuel: olha, Samuel, eu sei que eu errei, mas por favor me honra diante dos homens. Eu sou o rei de Israel. Me honra diante dos homens, Samuel. Samuel, opa, Deus manda te dizer que hoje Deus rasgou o reino no meio. Você não será mais rei de Israel, nem a sua descendência. Eu vou levantar um que tem um coração segundo o meu coração. O meninozinho que está lá no campo cuidando das ovelhas. O mais feinho lá da casa dele. O menorzinho, o mais franzino. Sabe por quê, irmãos? Davi é um rei totalmente oposto daquele que foi Saul. A Bíblia diz que Saul era bonito, era alto, forte. Quando ele ficava de pé, diz que ele se sobressaía no meio dos homens. Porque ele era um cara altão, aquele cara que
você olha assim. Davi não. Samuel chegou lá para ungir, nem achou que era Davi. Ah, é esse, Senhor, Eliabe? Esse tem cara de rei, cara de leão, né? Não, não é esse não. Então é o outro. Não, Samuel, para. Deixa eu te falar uma coisa. O homem vê a aparência, mas eu olho para o coração. Quem tem um coração inteiro nessa casa é Davi. Vai lá e unge ele como rei. Sabe, irmãos, porque nós precisamos amar o Senhor, o nosso Deus, com todo o coração, com tudo que há dentro de nós, com toda a nossa alma, intelecto, emoções e vontades, é constituída a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Tem gente que se apoia no seu entendimento, se apoia nas suas experiências de vida, se apoia nas suas experiências dentro da igreja. Nós precisamos amar a Deus com o nosso entendimento, e não usar isso como amuleto, com toda a sua força, gastar toda a nossa força, é corpo, é alma, é espírito, coração, é amar a Deus de forma integral. Estava ouvindo esses dias aquela música do Anderson Freire, né? Te dou toda a juventude que há em mim, quero transpirar de amor, te amo, com obras, com fé. A minha mocidade vai algum dia terminar, mas enquanto houver força em mim, o meu amanhã será linda recordação. Sabe, irmãos, enquanto houver força, nós precisamos amar a Deus. Enquanto o seu coração bater, você precisa amar a Deus de forma integral, com tudo aquilo que você é. Amém? Passa para o próximo slide. E a pergunta é: onde o seu coração está se dividindo? Qual o seu problema? Mateus 19:16. Um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus respondeu: há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou. Jesus respondeu: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e sua mãe, e ame o seu próximo como a você mesmo. Né? Jesus não falou sobre o não roubarás, né? Jesus não falou sobre nada ligado a dinheiro, sobre cobiçar, né, o bem do próximo. Não falou nada disso. E o jovem lhe disse: a tudo isso tenho obedecido, o que ainda me falta? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Deus falou isso, Jesus falou isso para ele, não porque um rico não poderia continuar com a sua riqueza, mas porque o problema daquele homem era que o seu coração estava no seu dinheiro, na sua avareza. Ele se preocupava com o bolso, onde doía nele era aqui, meu amigo. Tem gente que onde dói é aqui no bolso. É aqui no bolso. Jesus falou para ele: vai, vende tudo que tem, se desfaz desse teu pecado de estimação, se desfaz disso que está te atrapalhando. Eu não sei qual que é o seu problema, qual que é o seu?
Eu sei quais são as minhas tentações. Quais são as suas? O que é aquilo que está te atrapalhando? É algum pecado escondido? Sabe, irmãos, nós temos pregado ultimamente sobre isso aqui na igreja, porque nós não podemos deixar de falar sobre isso. Porque ainda há pecado ocultos no coração de pessoas. Por que, Felipe, tu está falando, Deus te revelou alguma coisa? Não, é porque sempre houve. E nós não podemos deixar de falar disso como igreja. Não podemos ter medo de falar disso. Pecados ocultos no coração. Ainda é necessário confessar pecados. Ainda é necessário confessar adultério. Ainda é necessário confessar fornicação. Ainda é necessário confessar, desobediências, agressões. Ainda é necessário. Coisas que estão ocultas, imoralidades, pecados do coração, coisas que estão abrigadas aqui, o que talvez você fez, ninguém sabe. Uma vez um rapaz me procurou para conversar comigo. Ele havia traído sua esposa, e aí, em Curitiba ainda, e o coração dele estava desesperado, porque ele não sabia como que ele ia contar aquilo para ela, e aquilo estava matando o coração dele. Ele falou: ela não sabe, você acha que eu devo contar? Eu falei: cara, você vai precisar fazer isso, você vai precisar fazer isso, vai ter uma hora que você vai precisar arcar com os pecados escondidos no seu coração. Eu roubei, eu fiz tal coisa, está só no seu coração. Será que é um pecado escondido que talvez está travando a sua vida e está fazendo o seu coração estar dividido? Será que são prioridades fora do lugar? Deixo Deus lá por último, coloco primeiro o trabalho, eu coloco primeiro minha família, e deixo a minha comunhão com Deus, a minha devoção com Ele, a minha vida devocional com Ele em último lugar. Eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não me consagro, eu não temo ao Senhor, eu não me preocupo em viver uma vida de santidade. Eu deixo por último. Se sobrar, no final do dia eu faço. Se der uma hora, eu vou me atentar para isso. Nos meus negócios, primeiro eu vendo, depois eu vejo se eu fiz alguma coisa que desagradou o Senhor ou não. Mas não podemos agir dessa forma. Relacionamentos. Será que são relacionamentos que estão nos afastando de Deus? Para os jovens aí, namoros, eles sabem que a gente tem batido forte aí neles no sábado, Se tem alguém namorando escondido dos pais, se tem alguém, indo pela mente de amigos da escola, ou será que é algum amigo de trabalho? Ou será que é algum relacionamento amoroso, um namoro que você estende por anos, e a pessoa só te trava de andar mais perto de Deus? É alguma amizade? Eu lembro que eu tinha um amigo que, quando eu era na minha infância, cara, eu gostava muito desse meu amigo, mas ele não era um bom exemplo. Eu lembro que uma vez minha mãe chegou comigo, com meu pai, e falou: eu não quero mais que você ande com essa pessoa. Eu chorei, mas sabe, cara, aquilo foi bom para mim, porque eram conselhos que estavam matando a minha alma. Eu lembro que quando eu era adolescente, comecei a namorar escondido dos meus pais. Eu dizia que eu estava apaixonado por aquela moça, e eu queria sair de casa para me encontrar com aquela moça. Meus pais me proibiram: você não vai mais ficar com essa moça. Sabe, irmãos, isso me livrou. Como eu dou graças a Deus por esses conselhos, por pessoas que descobriram
A irmã Shirlene não está aqui hoje, mas como eu amo a irmã Shirlene, cara. Como eu tenho uma dívida para a eternidade com a irmã Shirlene. Porque são pessoas assim que nos amam de verdade. Lembro que a irmã Shirlene descobriu essa história, ela chegou com a minha mãe e falou: olha, o Felipe está namorando escondido, tal pessoa, não é boa influência. Cara, na hora eu fiquei chateado com a irmã Shirlene, quer se meter na minha vida, né? Mas sabe, irmãos, depois eu entendi, cara, como isso foi bom, porque era um relacionamento que não ia me levar para canto nenhum, só ia me atrapalhar. Será que são relacionamentos, decisões que você toma ao longo da sua vida, que te levam para caminhos totalmente opostos àquilo que Deus tem para você? Deixa eu te falar, irmãos, você é livre para tomar as suas decisões, mas você é escravo de cada consequência das suas decisões. Você é livre para decidir, mas lembre-se, você é escravo das consequências. Aquilo que você plantar, isso você vai colher. Você pode tomar a decisão que você quiser, mas saiba que você é escravo delas, das consequências delas que vão chegar. Cuidado com as decisões. Será que é isso que está tornando o seu coração dividido? Qual a área da sua vida que você não consegue entregar? Que você está aqui, ó, não, isso eu não entrego, eu não dou, é meu. Eu não vou abandonar amizades, eu não vou abandonar relacionamento nenhum. Está decidido e pronto, acabou-se. A minha prioridade é essa e pronto. Eu não vou confessar pecado nenhum. Você é livre para tomar suas decisões. Mas não pense que tal pessoa alcançará o favor do Senhor. Tiago fala, pessoa de ânimo dobre. É tipo assim, né? Uma alma dupla. Quer ser duas pessoas ao mesmo tempo. Não dá. O que falta nós entregarmos? Sabe, irmãos? Só Jesus, Ele pode unir o nosso coração. Só Jesus. Pega todos os pedaços, Ele une, Ele cura. Só Jesus pode nos salvar. Depois que esse homem saiu, pode passar para o próximo slide. Depois que esse homem saiu da presença do Senhor, o jovem rico, os discípulos chegaram com Jesus e perguntaram. No versículo 25, quando os discípulos ouviram isso, ficaram perplexos. Na verdade, não. Um pouco antes aqui. Versículo 23. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que é difícil a um rico entrar no reino dos céus. E digo ainda que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí tem gente que fica discutindo sobre o que é agulha, né? A agulha é isso? Não, a agulha era um buraco que o camelo passava, era difícil, né? Mas sabe o que é, irmãos? Não é esse o foco do texto aqui. Ele fala, é mais fácil o camelo entrar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Aí olha o que os discípulos, eles concluem aqui no versículo 25. Quando os discípulos ouviram isso, ficaram perplexos e perguntaram, então quem pode ser salvo? Sabe por que os discípulos perguntaram isso? Porque na cultura judaica, um rico era alguém que era sinônimo, era a mesma coisa de ser alguém abençoado, era alguém próspero, era alguém que a mão de Deus estava ali na vida dele. Na cultura judaica, quando se viu uma pessoa rica, automaticamente atribuía-se a essa pessoa que ela era uma pessoa que Deus estava abençoando a vida dela, que era alguém que andava com Deus, que era alguém que tinha comunhão com Deus e que por isso ela era rica. Na cultura judaica era isso. Aí quando os discípulos ouviram isso, se desesperaram. Se o rico não pode, então quem pode?
nós é pobretão, nós é pescador, quem pode ser salvo? Nós é pobre. Então quer dizer que é só o pessoal lá do Alphaville que vai ser salvo? Só o pessoal lá do Efigênio Salles? Se nem eles vão, e nós? Se nem eles que parecem que são abençoados, e nós? Aí Jesus fala assim, Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível um homem se salvar, seja ele rico, preto, pardo, pobre, branco, asiático, americano, africano. Para o homem é impossível, porque nós não podemos resolver o nosso problema com o nosso pecado, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Jesus lhe disse: em verdade lhe digo, que quando o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono, na renovação de todas as coisas, vocês que me seguiram, ele estava falando para os discípulos, também se assentarão em 12 tronos para julgar a tribo de Israel. Isso era para os 12. Olha para a gente aqui, ó. E todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos ou campo por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Todo aquele que entregar tudo para Jesus, todo aquele que entregar todo o seu ser, tudo que possui, todo o seu coração, todo aquele que não tiver o coração dividido, todo aquele que se entregar totalmente para Jesus, ele terá todas essas bênçãos, terá 100 vezes mais e ainda entrará na eternidade. Só Jesus pode, irmãos, unir o nosso coração. Só Jesus pode nos salvar. Tiago 4,6. Diz assim a palavra do Senhor: 4,8 na verdade. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Vocês que têm a mente dividida, vocês que ficam aí com um monte de pensamento maluco, ora é, ora não é, purifiquem o coração. Deus, Ele quer santidade do seu povo. Deus, Ele quer uma entrega total do seu povo. Para terminar, Ezequiel 36, 26. Diz assim a palavra: eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca eu lhe darei um coração de carne. É uma promessa de avivamento que Jesus estava dando aqui para o povo de Judá. Eles estavam presos lá na Babilônia. Ezequiel era contemporâneo de Daniel. Daniel estava lá no palácio de Nabucodonosor. Ezequiel estava no meio dos exilados. E Ezequiel profetiza sobre a volta dos cativos, dos exilados para Jerusalém. E Deus aqui ele está falando: olha, vocês não só vão voltar para Jerusalém, não é só ir para a terra prometida, não é só pisar numa cidade de ouro, que tem ruas de ouro, que tem muro de jaspe, não é essa a intenção única. A gente canta aquele louvor, é muito bonito.
não haverá mais noite ali, os muros as ruas são de ouro, os muros de jaspe. É muito legal, mas não é esse o foco. Ele estava falando aqui, eu vou colocar em vocês um espírito novo. Eu lhes darei um espírito novo, eu lhes darei um coração novo, e porei um novo espírito no interior de vocês. Tirarei o coração de pedra, e em troca lhe darei um coração de carne. Irmãos, Deus, Ele quer tirar os corações de pedra, Ele quer tirar os corações divididos, quer purificar o nosso coração. Ele quer fazer de mim, de você, pessoas firmes na presença dEle, pessoas que o amem de todo o coração, e não alguém que tem um coração dividido. É por isso que nós cantamos aquela música: fere o meu coração como a ferida de fome por ti, fere o meu coração como a ferida de sede por ti. Sabe por quê, irmãos? Porque só pode ter um coração ferido para sentir sede e fome por Deus aqueles que têm coração de carne, porque coração de pedra, Deus, Ele não pode entrar. Coração de pedra, Deus não habita. Corações divididos, Deus não habita. Deus hoje quer purificar os nossos corações, amém? Coloque-se de pé nessa noite.